Olá, eu sou o Brás, do Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal de Pelotas, e eu vim apresentar o meu trabalho, Game Station, Specifying Games with Graphs. A educação em computação tem evoluído e se transformado ao longo dos anos. Cada vez mais se deixa de lado aquela ideia de ensinar a criar código e programar logo de cara. O que tem ganhado espaço é a questão da resolução de problemas. Muito se fala em pensamento computacional, um termo revivido pela pesquisadora Janet Wing em 2006 e que se refere a uma série de habilidades relacionadas à computação que nos auxiliam nesse processo de resolução de problemas. Dá para ter uma ideia do porquê essas coisas ganharam força se a gente olhar para quais problemas existiam, e na verdade ainda existem, no ensino e aprendizagem de programação. Dentre os desafios que os alunos encontram estão coisas como a formulação do problema em si, entender e conceituar o problema que está sendo atacado, a abstração necessária para entender conceitos como variáveis, tipos de dados e endereços de memória, o pensamento algorítmico para organizar os seus pensamentos de uma maneira sistematizada e bem definida, que é como a máquina que vai executar aquilo funciona, e a sintaxe da linguagem, que pode trazer uma sobrecarga cognitiva se você tenta aprender ela enquanto está tentando resolver o problema. A gente consegue perceber que até as linguagens de programação avançaram as suas gerações tentando amenizar esses problemas. Quanto mais baixo o nível da linguagem, menor a abstração, maiores as preocupações com a sintaxe e mais específica precisa ser a formulação do problema e os algoritmos para resolver ele. Por isso, especialmente na educação, as linguagens têm tentado facilitar a sintaxe e manter o nível de abstração mais alto, usando recursos como a programação em blocos, do Scratch, por exemplo. Só que, na verdade, a raiz do problema é sair programando antes mesmo de saber o que vai ser programado. Ficar tentando entender o problema no meio da implementação da solução, sendo que você ainda nem chegou em alguma solução. Sem atropelar as coisas, existe uma etapa que antecede a implementação, a de especificação, que é justamente onde se encara o problema, onde você vai parar para pensar sobre o que você tem, o que você precisa, o que pode, o que não pode, quais caminhos você poderia tomar. Por isso, a nossa proposta é um esforço para continuar o que a literatura tem mostrado que dá certo, como linguagens visuais para facilitar a sintaxe, ambientes relacionados a jogos para manter a motivação, e metodologias ativas de aprendizagem para os alunos serem protagonistas da própria educação. A ideia é trazer isso tudo para uma abordagem focada na etapa de especificação. E para isso, nós nos amparamos na gramática de grafos, uma linguagem formal de especificação que nós direcionamos para a criação de jogos. Jogos em grafos, graph games, o que a gente está chamando de game. E para seguir essas tendências de metodologias ativas e cultura gamer, a gente monta um motor de jogos para que os alunos possam criar e compartilhar esses games, o Game Station. Essa gramática de grafos é um formalismo matemático para especificar e verificar sistemas. Ela descreve um sistema usando grafos para representar os estados dele, regras de transformação entre grafos para representar as mudanças de estado, e tipos para diferenciar e restringir os vértices e arestas usados nesses grafos. Ou seja, é praticamente uma daquelas gramáticas generativas de Chomsky que são usadas na análise léxica e sintática, só que nos lugares das palavras tem grafos. No Game Station, para você construir um jogo, você basicamente especifica uma gramática de grafos. Mas tem umas coisinhas a mais, como os pacotes de recursos, que nada mais são do que arquivos externos, imagens e sons que você importa para o teu jogo. Esse é o primeiro passo, pensar como vai ser a cara do meu jogo. O segundo passo é pensar o que vai ter no meu jogo, quais os personagens, os objetos e principalmente, por ser um grafo, quais as relações entre essas coisas. Por exemplo, para um Pac-Man, a gente ia pensar no próprio Pac-Man, nos fantasmas, nas frutinhas, nos lugares pelos quais eles iam passar, e daí já vem as relações. Todos eles sempre estão em algum lugar, tem uma relação com o lugar. Sabendo o que vai ter no meu jogo, é hora de pensar como que o jogo vai começar? Como eu vou montar a primeira fase? Quantos lugares ela vai ter? De onde vai sair o Pac-Man? Onde eu vou botar os fantasmas? E a frutinha? Como é que as coisas vão estar quando eu abrir o meu jogo? E por último, eu preciso pensar no que pode acontecer dentro do jogo. O Pac-Man vai poder andar de um lugar para o outro, o fantasma também,
o Pac-Man tem que poder comer a fruta, o fantasma tem que poder matar o Pac-Man. Mas como é que eu faço essas coisas acontecerem dentro de uma gramática de grafos? Basicamente, eu preciso pensar, para cada um desses eventos, qual é a situação antes dele acontecer e como vai ficar a situação depois que ele acontece. Essa parte do antes é o lado esquerdo da regra, onde a gente vai pensar quais as condições necessárias para aquilo acontecer e montar um grafo que descreve isso. Já o depois, no lado direito da regra, a gente vai pensar nas consequências que isso vai gerar e, de novo, montar um grafo que descreve isso. Então essa regra aqui, por exemplo, diz que o Pac-Man precisa estar em um lugar que tem um caminho para outro, para que ele possa então passar por esse outro lugar. Isso tudo é para criar um jogo. Agora, para jogar o jogo, você tem que selecionar uma dessas regras e fazer um match dela. Isso é, ir mapeando cada um dos elementos do lado esquerdo dessa regra em um dos elementos do estado atual do jogo. Você mapeia, aplica a regra e daí é a vez do próximo jogador fazer isso. Durante a criação dos jogos, para ajudar os alunos na construção dos grafos, a gente implementou um sistema de árvores de decisão que guiam o usuário perguntando quais as características do que ele quer fazer, já oferecendo todas as opções corretas possíveis. Ele só precisa selecionar elas. Outra coisa interessante dessa abordagem, além de todo o foco na especificação, é que algumas características das gramáticas de grafos podem ser relacionadas às habilidades do pensamento computacional. O nível de abstração é bem alto, ela é uma linguagem paralela, declarativa e que nem tem uma sintaxe textual. No lugar disso, ela usa uma estrutura de dados bem conhecida da computação, os grafos. Já a execução é toda baseada em reconhecer padrões, e não dá para fazer uma jogada sequer sem analisar o estado atual para fazer o match. Portanto, o que a gente traz é um esforço para difundir uma abordagem mais centrada na resolução de problemas e resgatar essa etapa de especificação que tem sido negligenciada. Para isso, a gente está usando uma linguagem visual baseada em grafos para criar jogos enquanto são trabalhadas habilidades do pensamento computacional, o que resultou na criação do GrammStation, um motor de jogos baseado em gramática de grafos. A gente prevê diversos trabalhos continuando esse, né? Principalmente para fazer as validações, experiência de usuário, conteúdo aprendido, as habilidades do pensamento computacional. E isso tudo tem que ser testado tanto quanto os alunos quanto com os professores. A gente já tem um trabalho em andamento para colocar agentes pedagógicos na ferramenta, para dar uma ajuda para os novos usuários, e queremos verificar depois se conseguimos inferir algo a respeito do aprendizado do aluno através dos dados que o GrammStation captura enquanto eles jogam ou criam novas gramáticas. E isso é tudo. Muito obrigado pelo espaço e eu fico à disposição para responder perguntas, inclusive pelo e-mail badsjunior@inf.fipel.edu.br.